Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre o assunto da semana passada, que é o sangramento uterino anormal. Na semana passada nós falamos um pouco, de como realizar a avaliação da doença, do problema. Falamos um pouquinho do que era o sangramento uterino anormal e nesse vídeo nós vamos entender como nós podemos realizar o tratamento dessas pacientes, Nós vamos comentar um pouco sobre o prognóstico desse problema. Vamos falar sobre as possíveis complicações que estão associadas ao sangramento uterino anormal, tanto agudo quanto crônico. Vamos comentar sobre as principais recomendações que devem ser dadas a essas pacientes. E, por último, vamos falar sobre a importância de uma equipe multiprofissional no gerenciamento desse problema. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito, nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo e deixar você sempre bem informado. E como a gente realiza o tratamento desse problema, O tratamento do sangramento uterino anormal ele vai depender de múltiplos fatores, como a etiologia do sangramento uterino anormal, o desejo de fertilidade, a estabilidade clínica da paciente e outras comorbidades clínicas. Tá? É muito importante que o tratamento ele seja individualizado com base nesses fatores que eu acabei de citar. Geralmente as opções com medicamentos elas são preferidas ali como tratamento inicial desse sangramento, tá? Para o sangramento uterino anormal agudo, os métodos hormonais são geralmente a primeira escolha, no tratamento, onde a gente pode utilizar, por exemplo, estrogênio equino conjugado intravenoso, pílulas anticoncepcionais orais combinadas, as progestinas orais, enfim. Todas essas opções elas podem ser utilizadas ali para o gerenciamento da doença. Tá? Também nós temos o ácido tranexâmico, que previne a degradação da fibrina, e ele pode também ser utilizado ali para o sangramento uterino anormal agudo. Tá? É possível também realizar o tamponamento do sangramento uterino com a sonda de Foley, que é uma opção mecânica ali para o tratamento dos casos agudos do sangramento uterino. Tá? É muito importante, gente, avaliar a estabilidade clínica da paciente também e realizar a reposição do volume com fluidos intravenosos, hemoderivados, enquanto a gente tenta interromper aquele sangramento. Também está à nossa disposição a desmopressina, bastante conhecida pelo nome comercial de DDAVP, que ela pode ser administrada ali por via intranasal, subcutânea, intravenosa. A gente tem vários tipos de formas de utilização, para os casos agudos, secundários ali à coagulopatia da doença de von Willebrand. E algumas pacientes também podem necessitar da dilatação e curetagem, tá? E aí, para os casos crônicos, gente, como a gente trata? Para os casos crônicos, existem as opções de tratamento específico para cada etiologia, Etiologia essa que a gente se baseia no acrônimo PALM-COIN, que a gente falou ali na semana passada, que é um acrônimo fornecido pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, A gente falou em detalhes no vídeo passado, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui do lado e também eu vou deixar o link na descrição para você conseguir conferir todos os detalhes. Então, gente, baseado nesse Palm Coin, nesse acrônimo, como a gente trata? Os pólipos, a gente trata através da ressecção cirúrgica, a adenomiose, ela é tratada através da histerectomia, mas a adenomiomectomia também ela pode ser realizada, mas ela é utilizada com menos frequência. Já os leiomiomas, também conhecido apenas como miomas, eles podem ser tratados ali por meio de tratamento medicamentoso ou cirúrgico, Isso vai depender do desejo da fertilidade da paciente, das comorbidades clínicas, dos sintomas de pressão e também da distorção da cavidade uterina, tá? As opções cirúrgicas incluem a embolização da artéria uterina, a ablação endometrial, a histerectomia,
Já as opções de tratamento medicamentoso incluem os dispositivos intrauterinos hormonais, né, que são os GIUs, né, os GIUs liberador de levonorgestrel. Também podem ser usados os agonistas de GnRH, né, as progestinas sistêmicas e também o ácido tranexâmico, geralmente associado com os anti-inflamatórios não esteroidais. Já a malignidade ou a hiperplasia pode ser tratado através de cirurgia, com ou sem tratamento adjuvante, né? Isso obviamente vai depender do estágio. Também pode ser usada a progestina em altas doses quando a cirurgia é contraindicada, ou até mesmo o uso de terapia paliativa, como a radioterapia, tá? Já as coagulopatias, né, que levam ao sangramento uterino anormal, eles podem ser tratados ali com ácido tranexâmico, né, ou a desmopressina. Os casos de disfunção ovulatória pode ser tratado por meio da modificação no estilo de vida em mulheres com obesidade, síndrome do ovário policístico, ou outras condições nas quais há suspeita de ciclos anovulatórios, né? Já os distúrbios endócrinos, eles devem ser corrigidos com medicamentos apropriados, né, como a cabergolina ali para os casos de hiperprolactinemia, por exemplo, uso de levotiroxina para os casos de hipotiroidismo, enfim. Tá? Nos distúrbios endometriais não existe tratamento específico, né? Porque os mecanismos ainda eles não são claramente compreendidos. Nas causas iatrogênicas de sangramento, eles devem ser tratados com base no medicamento desencadeante, né? Então, se um determinado método anticoncepcional ele for culpado suspeito ali do sangramento uterino anormal, métodos alternativos eles podem ser considerados, como o caso do DIU liberador de levonorgestrel, né? As pílulas anticoncepcionais orais combinadas, né? Que pode ser em ciclos mensais, pode ser de forma prolongada, ou pode ser usada progestinas sistêmicas, né? Se houver suspeita de outros medicamentos que não podem ali de repente ser descontinuados, esses métodos que eu mencionei também podem ajudar a controlar esse sangramento uterino anormal. Então, na verdade, gente, o tratamento ele deve ser feito de forma individualizada, né, onde deve ser adaptada com base nos desejos reprodutivos da paciente e também nas comorbidades clínicas, né? Por último, temos as causas não classificadas de sangramento uterino anormal, que incluem entidades como endometrite, né, as malformações arteriovenosas, né? A endometrite, por exemplo, nós podemos tratar com antibióticos, né? As malformações arteriovenosas nós podemos tratar com a embolização. E aí a gente começa a falar sobre o prognóstico, gente. O prognóstico é o que a gente espera, né, do comportamento do problema em relação ao manejo, né, que a gente vai realizar ali daquela paciente, né? Então, para o prognóstico para o sangramento uterino anormal, ele costuma ser bem favorável, né? Obviamente, tudo depende da etiologia, ou seja, tudo depende da causa, né, desse sangramento. O principal objetivo de avaliar e tratar o sangramento uterino anormal crônico, gente, é descartar condições graves, né, como malignidade, né, também melhorar a qualidade de vida da paciente, sempre tendo em mente as metas atuais e futuras de fertilidade e outras comorbidades clínicas que podem afetar o tratamento ou até mesmo os sintomas, né. O prognóstico também difere com base no tratamento medicamentoso versus cirúrgico, né, onde foi demonstrado que o tratamento não hormonal com medicamentos afibrinolíticos, né, e anti-inflamatórios não esteroidais, ele reduz a perda de sangue ali durante a menstruação em até 50%, né? Já para mulheres com sangramento menstrual intenso, como o principal sintoma do sangramento uterino anormal, o DIU, que é hormonal, né, o DIU liberador ali de levonorgestrel, provou ser mais eficaz do que outras terapias medicamentosas e ele melhora a qualidade de vida da paciente. As progestinas injetáveis, né, os agonistas de GnRH que está à nossa disposição, ele pode produzir amenorreia em até 50% para as progestinas e até 90% das mulheres com
os agonistas ali do GNRH, né? Então ele é bem vantajoso, ele é bem utilizado para esses casos. Mas como a gente sabe, gente, nem tudo são flores, né? Todos os medicamentos eles têm as suas ações e também têm as suas reações adversas, né? As progestinas injetáveis, por exemplo, pode produzir efeitos colaterais de sangramento de escape, né? Enquanto os agonistas do GNRH geralmente são usados apenas por um período ali de 6 meses, né? Um período relativamente curto devido aos efeitos colaterais na produção de um baixo estado de estrogênio. O sangramento uterino anormal, gente, como a gente já falou bastante, né, desde o vídeo passado, ele é dividido em sangramento uterino anormal agudo e sangramento uterino anormal crônico, né? E todos eles podem provocar complicações, né? É, falando aqui sobre o sangramento uterino anormal crônico, né? A gente pode citar complicações como, por exemplo, anemia, né? Infertilidade, câncer do endométrio, né? Já as complicações do sangramento uterino anormal agudo pode incluir anemia grave, hipotensão, choque e até mesmo morte, né? Ali pode ocorrer se o tratamento imediato e os cuidados de suporte eles não forem iniciados o mais rápido possível e o mais corretamente possível, tá? Então, por isso que a gente precisa ficar sempre atento ao que a paciente ela nos passa. E aí, pessoal, um ponto muito importante, né, ali no acompanhamento, né, e aí na identificação do problema, né, é o aconselhamento das pacientes, né? Ter uma conversa aberta ali entre para estabelecer uma boa relação entre profissional de saúde, entre o médico e a paciente, né? Por quê, gente? Em todo o mundo, infelizmente, muitas mulheres nem mesmo relatam o sangramento uterino anormal aos seus profissionais de saúde, né? Ali ao médico de atenção primária, por exemplo. Então, por isso é muito importante promover um ambiente de discussão aberta com as pacientes sobre a menstruação. Felizmente, muitos médicos nem mesmo questionam, né? Às vezes pela falta de tempo, a gente sabe aí que, né, principalmente a saúde pública, né, ela é bem complicada. Ali tem uma sobrecarga ali para os profissionais, mas é muito importante, gente. Se a gente quer cuidar da nossa, dos nossos pacientes adequadamente, a gente manter essa relação de conversa, estabelecer essa conexão, né, esse diálogo com a paciente, né? Os médicos de atenção primária, né, eles devem perguntar ali para as mulheres sobre o seu último ciclo menstrual, sobre a regularidade, né, do ciclo, sobre o desejo de fertilidade, né, sobre a contracepção, saúde sexual, tudo isso é muito importante, né? E aí, se o sangramento uterino anormal ele for identificado ali no nível de atenção primária, né, realiza o histórico clínico adequado, realiza os exames físicos, né, ali, se caso necessário, faz a solicitação de exames, né, exames adicionais e encaminha a paciente para as consultas adequadas com o especialista, né. E aí, as pacientes com sangramento uterino anormal, gente, deve ser sempre orientada sobre qualquer mudança pertinente no estilo de vida, né, as opções de tratamento e também quando procurar atendimento de emergência. Para nós concluirmos, né, eu quero comentar aqui sobre a importância, né, de uma equipe multiprofissional no gerenciamento desse tipo de problema, né. Como eu falo e sempre repito e sempre vou repetir, né, um profissional, uma pessoa, uma especialidade não faz tudo sozinho, né. É preciso ter outros profissionais ali, outras especialidades o apoiando sempre, né. Os profissionais de saúde, eles devem coordenar ali o cuidado em uma abordagem sempre multiprofissional, né, para avaliar e tratar as mulheres com sangramento uterino normal, né, onde
os enfermeiros, né, os médicos de atenção primária, como medicina familiar, medicina interna, pode ali ser os primeiros a descobrir o sangramento uterino anormal, e aí deve consultar obstetrícia e ginecologia desde o início do problema, tá? As pacientes elas devem ser informadas sobre todas as opções de controle do sangramento uterino anormal, baseado, obviamente, na causa do problema. E aí deve haver uma discussão detalhada sobre o desejo de fertilidade, tratamento clínico versus cirúrgico, né? O prognóstico ali, né? O que é esperado, né? Com base ali na etiologia, no tipo de tratamento que foi escolhido, né? Enfim. Também tanto os médicos quanto nós farmacêuticos, né, devem educar as pacientes sobre qualquer tipo, qualquer possível efeito colateral ali do tratamento medicamentoso, exatamente para orientar essa paciente quando procurar ajuda, quando procurar um acompanhamento ou até mesmo a suspensão do tratamento. E com isso nós finalizamos esse vídeo, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.